Vamos orar? Outra vez. Pai, que preciosidade é poder estar na Tua presença. Nesta noite, a minha oração é que cada momento de lembrarmos do nosso propósito de fome espiritual, que seja um lembrete de quanto nós precisamos. A nossa fome física nos indica como nós precisamos de Ti. Que o nosso jejum, que os nossos propósitos não fiquem nesses 21 dias, mas que se torne um hábito, quem sabe semanal ou mensal. Eu não sei, mas o que eu gostaria é que não parasse nos 21 dias. Tira de dentro de nós tanto tempo ocioso que nós nos prendemos tantas coisas. E uma das piores coisas tem sido a distração no celular. Se nós dedicarmos 10% ou 20%, abrirmos mão de estarmos no celular, na mídia, e dedicarmos esse tempo em oração, porque é a oração que move os céus, é a oração que o Senhor Jesus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Se nós entendêssemos o valor da oração, muitas coisas seriam mudadas na nossa vida, na nossa família e, por que não, no nosso país, no mundo inteiro. Então, livra-nos, ó Deus, que não sejamos crentes só no domingo, mas que sejamos crentes todo dia. Que essa abstinência nos lembre de como nós precisamos termos um tempo contigo. Dai-nos entendimento, amado Jesus. Que o melhor tempo da nossa vida não é num aniversário, não é no dia do casamento, não é o dia do nascimento de um bebê. O nosso melhor tempo é contigo. É intimidade. É intimidade. Nós só vamos te conhecer e entendermos se nós tivermos intimidade contigo. Que este jejum não seja apenas uma privação de algum alimento. Porque o que eu tenho ouvido é que as pessoas têm deixado de comer alguma coisa, que está sendo difícil. Mas eu creio que o mais difícil não é isso para mim. Para mim, o mais difícil é buscar, é ler a palavra
de Deus e procurar entender, colocar em prática. O mais difícil é subjugar o nosso corpo para a oração. Isso para mim é o mais difícil. E eu não ouvi nenhuma pessoa comentar isso. Tenho ouvido que o difícil é nos abster de alguma coisa. Mas que venhamos ter uma entrega sincera. Que esse jejum possa fazer mudança nas nossas vidas. Guarda a nossa mente, Senhor. Guarda os nossos pensamentos. E se nós aprendermos a te buscar mais, não só nos abster de alguma coisa, mas eu tenho certeza que vamos ouvir a tua voz de uma maneira clara, de uma maneira original. Às vezes tu fala por sonho ou em voz audível, outras vezes através da tua palavra, através de uma palavra profética, através de uma mensagem. Mas o importante é o que nós queremos, é ouvir a tua voz com clareza no nosso interior. É o que eu mais peço, é te ouvir, é entender o que tu queres, é discernir os teus caminhos, os teus propósitos. E isso nós só vamos conquistar, essa preciosidade, tendo intimidade contigo, relacionamento contigo. Então nos ajuda, Senhor, que sejamos sensíveis e que estejamos atentos para entendermos quando é tu que estás falando. É a maior riqueza, Deus, é poder ouvir a tua voz. É o que eu te peço, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Que alegria podermos estar nessa 19ª noite com vocês. E sem dúvida o Senhor tem feito grandes coisas nesse tempo. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem fortalecido nossas vidas, o Senhor tem nos ajudado a matar cada dia a nossa carne, os desejos da nossa carne, e com certeza o Senhor fará grandes coisas ainda nessa caminhada. Ainda faltam alguns dias e o Senhor tem grandes vitórias para nossas vidas, amém? Amém. Esse tempo de consagração é um tempo muito especial, de jejum, de oração, mas também eu penso que é um tempo especial de palavra, né? Fomos alimentados até aqui, cada dia, com palavras preciosas. Temos sido convidados a lembrarmos que fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. E é aí que o Senhor deseja que cada um de nós possa viver no reino da luz. E lá em Romanos 13:14, lembramos que nós devemos nos revestir de Jesus Cristo. E esse é o convite, ao vivermos no reino da luz, debaixo do senhorio de Jesus Cristo, Ele nos convida cada dia a nos revestirmos da sua santidade e dessa nova vida que Ele conquistou na cruz por cada um de nós. Amém, queridos. E sem dúvida o Senhor, quando nos reveste também, a nossa carne, ela começa a esmorecer, a morrer, e os nossos desejos já não são mais desejos carnais, mas sim desejos pela presença do Senhor, pela sua graça na nossa vida, pelo seu Espírito que nos alimenta todos os dias. Então eu te convido a que nesse tempo possamos realmente deixar o Espírito do Senhor
nos revestir cada dia. E não esqueça também de compartilhar nosso link, compartilhar esse momento com muita gente, porque nós sabemos que o Senhor tem palavra de bênção para cada um de nós. Que o Senhor os abençoe e vamos a escutar mais uma palavra nesta noite, direto aos nossos corações. O que tem a ver a graça, a alegria e o jejum? Ontem descobrimos que a nossa luta não é contra o pecado, mas é em favor de Deus, é na contramão. Que a santificação é a expansão ou a organização dos nossos prazeres e que a plenitude da alegria está na presença de Deus. Mas por que é tão difícil viver sempre dessa forma, desfrutando dessa alegria e da graça? A resposta pode estar no exemplo da igreja de Antioquia. Dificilmente você cumprirá o seu chamado completo sem fome da presença de Deus. Quem não domina a fome não consegue dominar quase nada. O jejum começa dizendo ao nosso estômago: tu não é mais Senhor do meu corpo. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3 diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Por 2 vezes, esse texto fala acerca do jejum. A primeira grande missão mundial da história não nasceu numa reunião administrativa de planejamento, mas nasceu num encontro de jejum e de oração. Antioquia era a 3ª maior cidade do Império Romano e foi ali que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mas o que tornou aquela igreja marcante não foram os grandes nomes que ela tinha, mas foi a sensibilidade que aquela igreja, que os líderes tinham à voz de Deus. Era uma igreja que adorava, que orava, que jejuava e que ouvia o Espírito Santo e obedecia à voz do Senhor. A Bíblia nos mostra que o jejum nunca foi uma prática opcional, mas foi uma constante na vida dos que buscavam a Deus. Jesus jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério. Moisés também passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, sem comer e nem beber, um jejum sobrenatural. Daniel, abstendo-se de alimentos desejáveis, recebeu revelações que mudaram o curso da história. Esther e o povo judeu, você conhece essa história, jejuaram por 3 dias, antes de ela arriscar a própria vida diante do rei. E a igreja primitiva tinha o hábito de jejuar. Não ocasionalmente, mas como disciplina regular. Algumas tradições apontam que essa igreja jejuava 2 vezes por semana, não por obrigação, mas por fome da presença de Deus. E há algo que precisamos entender: o jejum move os céus. No livro de Daniel, enquanto ele jejuava e orava, uma batalha acontecia nas regiões celestiais. O anjo que veio com a resposta foi detido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. A resposta já tinha sido dada no primeiro dia do jejum de Daniel. Mas a batalha no céu só foi vencida enquanto Daniel permanecia em jejum. Jesus disse que existe uma casta de demônios que não sai senão com jejum e oração. Não é que o jejum tenha poder mágico, mas é que o jejum cria um ambiente onde o céu se move e o inferno precisa recuar. O pastor Luciano Subirá ensina que o jejum não é sobre deixar de comer, mas é sobre ter fome de Deus. Hernandes Dias Lopes, que diz que o jejum é a linguagem da urgência espiritual. E o pastor Eibe Uber também costuma dizer que quem não domina a própria fome não consegue dominar quase nada. O jejum diz para o nosso corpo: tu não é mais o nosso Senhor. Ele diz para a nossa alma: tu tens fome de algo maior do que o pão. E diz para o céu: eu estou disposto a abrir mão do essencial para buscar aquilo que é eterno. Os 21 dias que estamos vivendo não terminam no dia 21. Eles ensinam um estilo de vida: viver com fome, viver com espaço, viver com expectativa de ouvir o Espírito Santo que habita em nós. A pergunta de hoje é:
Estamos criando um espaço para ouvir o que Deus tem a me dizer e a te dizer? Quem não ora, não busca e não se consagra, dificilmente vai discernir a vontade do Senhor. Sem oração e jejum, a igreja perde a sua força e a sensibilidade à voz do Espírito. Hoje fica o convite para que identifiquemos uma coisa que, quem sabe, está ocupando um espaço desnecessário e abramos mão dela, não como sacrifício, como arma. A fome é a condição, a saciedade é a promessa e o jejum é justamente essa arma poderosa. Olá, tudo bem? Antes de orarmos, eu queria só falar algo para você daquilo que ouvimos aqui, essa reflexão tão poderosa. A pergunta que foi nos deixada para nós refletirmos, a pergunta é: estamos criando espaço para ouvir o que Deus tem a nos dizer? Você lembra que no versículo 2 eles estavam fazendo o quê? A igreja estava jejuando e orando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo disse. Então, nós estamos vivendo dias de muitas vozes, de muitos barulhos internos. E para termos êxito num propósito como esse, como foi na reflexão, o exemplo do próprio Jesus, o exemplo de Daniel e de Esther, nós precisamos aprender a silenciar a nossa alma. E o salmista no Salmo 46:10, ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, antes de você está se preparando para orar, pense agora no que você vai colocar diante de Deus, o que está impedindo, o que restringe, o que, sabe, é como uma barreira que impede de você se aproximar mais do Senhor e para que você cumpra os seus propósitos. Então vamos orar juntos? Pai, nesta noite nós queremos te agradecer por esse aprendizado que estamos tendo. O Senhor está nos capacitando para fazer algo que é muito difícil para nós como ser humano, que é silenciar nossa alma. Nós queremos, ó Pai, viver novos momentos, criar mais espaço, Senhor, para estarmos cada vez mais sensíveis à sua voz. Por isso eu oro com os meus irmãos essa noite, as minhas irmãs, e te peço, Espírito Santo, nos dá essa capacidade para aprendermos a ouvir a voz do Senhor, dedicarmos tempo a sós com Ele, desfrutarmos de propósitos individuais, pessoais, para esse crescimento espiritual. Senhor, que nessa noite as pessoas que têm dificuldade de concentração, têm dificuldade, Senhor, de ir até o final de um propósito, têm dificuldade de parar para ouvir a Tua voz, que o Senhor fale ao coração de cada um. O Senhor é um Deus que tem estratégias pessoais e individuais para cada um. E que nessa noite, Senhor, nós possamos refletir o que nos impede, o que estamos fazendo, o que estamos deixando de fazer para cada dia, Senhor, aprendermos mais, estarmos sensíveis à Tua voz. Nos dê essa graça, nos dê essa capacidade, desses 3 exemplos que vimos de pessoas que jejuaram 40 dias, a própria Esther. Senhor, é possível, Senhor, porque a Tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que esse que está no mundo. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir da mesma forma como a igreja de Atos ouviu, o Espírito Santo disse, que o Senhor te traga respostas, que o Senhor te traga confirmações de tudo que você tem buscado no Senhor e que tudo que você está vivendo seja ampliado no seu dia a dia, que você viva intensamente esse propósito de se consagrar, de se separar para o Senhor, porque a única forma de nós termos a clareza do direcionamento que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família e para tudo quanto você está buscando da parte do Senhor. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e que te torne sensível à voz de Deus e que você possa viver dias extraordinários e contar os feitos, os atos do Senhor, daquilo que você está ouvindo e vai continuar ouvindo do Senhor. Grave no teu coração. No versículo 2, a Bíblia diz: e o Espírito Santo disse, que o Senhor te responda de uma forma clara e objetiva, para que o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós chegamos no descanso, a graça como lar, não como recompensa. Eu te espero para o dia 20 e penúltimo dia dessa campanha que está revolucionando as nossas vidas.
Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada
tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for.